Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos aqui no YouTube há 12 anos trazendo cultura, trazendo informações a todas as famílias, tá bom? Por favor, inscreva-se no canal Marcos Zaba Matemática, tá bom? Inscreva-se, estamos agora com 3.440.000 inscritos aqui no canal, tá bom? Devo tudo isso em primeiro lugar a Deus, depois ao YouTube, depois a vocês, aos professores que estão comigo, engenheiros e gerentes do YouTube também. Muito obrigado pela ajuda de todos, tá ok? Marcos Zaba Matemática, e hoje dentro da física a gente vai aprender um pouquinho sobre MRU ou simplesmente MU, tá bom? Movimento retilíneo uniforme, tá ok? Ou simplesmente movimento uniforme, os cálculos são a mesma coisa, tá? Lembrando que dentro da física nós temos uma matéria chamada mecânica, dentro da mecânica nós temos uma matéria chamada cinemática, um tema, né, dentro da mecânica, e dentro da cinemática nós temos o MRU, dentre outras aulas que nós temos também, tá bom? Então, física, mecânica, cinemática, MRU, que está dentro da cinemática, que está dentro da mecânica, que está dentro da física. Então vamos lá, vamos primeiro para a letra M, já vamos colocar aqui, vamos utilizar uma letra qualquer para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Então a letra M primeiro, o que quer dizer a letra M? Do nosso tema MRU, tá bom? Pessoal, o M do MRU quer dizer movimento. Opa, então esse tema trabalha com movimento, ele tem que estar em movimento, não pode estar parado. Olha que interessante, não pode estar parado, tem que estar se movimentando, tá bom? Então é o movimento, vamos escrever aqui, vou escrever meio de qualquer jeito mesmo, só para o importante é a gente aprender, tá bom? Então, movimento, o importante é a gente aprender o que está acontecendo, tá? Então, movimento, ou seja, esse movimento, pessoal, o que é esse movimento? É uma certa, digamos que é uma certa velocidade. Marcos, velocidade, isso quer dizer então que esse MRU tem que estar correndo muito, tem que estar a uma velocidade alta? Não. Tá bom? Movimento, velocidade, é uma certa velocidade. Pode ser tanto um foguete, um trem, um avião, uma bicicleta, uma pessoa caminhando, uma moto andando, uma simples e humilde tartaruga caminhando. Tudo tem velocidade, seja altíssima ou seja baixa, ou uma formiguinha também caminhando, ela está numa certa velocidade, baixíssima, sim, a formiga, a tartaruga, mas é velocidade, não deixa de ser velocidade, seja ela alta, altíssima, igual um carro de Fórmula 1, ou seja ela baixíssima, igual uma formiguinha, uma tartaruga, tá bom? É velocidade, é movimento, não pode estar parado, tá bom? Então, guarda essas palavrinhas que eu vou falando para vocês aí, que é extremamente importante para você aprender, tá bom? Não pode estar parado, tem que estar em movimento em uma certa velocidade, seja lá o que for, tá bom? Aí vem a palavra retilíneo. Eu acho que já dá para entender mais ou menos o que é retilíneo. Retilíneo quer dizer que é reto, segue numa reta. Não há forças laterais, não existe forças laterais, tirando o movimento, que é o retilíneo, ou seja, retilíneo não é curvilíneo. Opa, já dá para diferenciar aí, né? Retilíneo reto, curvilíneo, curva, que vocês vão ver mais dentro da física, tá bom? Mas hoje é apenas retilíneo, então vamos escrever aqui, o movimento será apenas retilíneo. Normalmente esse retilíneo não é muito utilizado não, tá bom? Apenas movimento uniforme são as duas palavras mais importantes. Movimento, que é uma certa velocidade, não confunda com aceleração, que aceleração é outra coisa. Aceleração modifica a velocidade. Tá? Aceleração, vou falar daqui a pouco, não confunda velocidade com aceleração. Aceleração, a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então é um movimento reto, normalmente não é utilizado o retilíneo, mas
Muitas vezes é utilizado também, o importante é o movimento uniforme. Agora vem a letra U. O que quer dizer essa letra U, Marcos? Opa, uniforme, vamos lá. O que quer dizer a nossa velocidade uniforme? Velocidade, né, movimento, alguma coisa está andando, seja rápido ou seja devagar. Uniforme, pessoal, deixa eu já colocar aqui, ó. Basta você pensar no uniforme que você utiliza na empresa que você está trabalhando, uniforme. Um policial, por exemplo, ele utiliza uniforme. O uniforme é sempre a mesma coisa, não muda. Uniforme escolar, uniforme da empresa, qualquer uniforme que seja. Uniforme é uma coisa que não muda, é constante, é sempre a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que o MRU é uma velocidade uniforme, ou seja, velocidade constante. Constante é uma coisa que não muda, é sempre a mesma coisa. Constante. Tá bom? Então é o seguinte, esse tema é MRU, trabalha com movimento, com velocidade e é uma velocidade que nunca muda, é sempre a mesma velocidade. Marcos, então não pode parar? Não pode parar, tem que ter uma velocidade constante. Tá bom? Velocidade letra V que a gente já vai ver. Não pode parar. Por exemplo, imagine que você está em uma moto, que é o mais utilizado aqui no país, né? E você está a 45 km por hora. Deixa eu fechar aqui para não embolar, para a gente já começar a trabalhar. Uma velocidade que é utilizado em MRU. Velocidade não pode ficar fora de MRU. Já guarda isso aí, ó, velocidade, tá bom? Vamos supor que você esteja com uma velocidade em uma moto de 45 quilômetros barra hora, tá bom? Então você está na moto com uma velocidade que faz parte do MRU, é muito importante que você saiba, né? Velocidade, olha lá, velocidade, ó, tá vendo? A letra V. Movimento, velocidade. A 45 km por hora. Opa! Para a gente trabalhar com MRU, a velocidade tem que ser constante, tem que ser uniforme. Tá bom? Letra U tem que ser sempre a mesma. Não pode ser 44, não pode ser 15, não pode ser 0, não pode ser 60 km por hora, não pode ser 100 km por hora. Se você encontrar essa velocidade, será sempre a mesma. Será uma velocidade constante, não pode parar, não pode aumentar a velocidade, ou seja, utilizar a aceleração. Então, velocidade está dentro do MRU, isso é muito importante que você saiba, não pode mudar. Uma vez que você encontrou ela, ela é constante, é sempre a mesma. Desde o início, vamos supor, você está andando com uma moto a 45 km por hora, você começou a contar, opa, tem o tempo também que a gente já vai relacionar, deixa eu já deixar aqui. Então, você começou a contar o tempo. E esta velocidade, quando você... Imagina, pegue o cronômetro aí. Pegou o cronômetro, pronto, você está começando a contar o tempo. Olha aí que interessante, começou a contar o tempo, então a velocidade era 45 km por hora e vai passando o tempo, que está dentro do MRU também, que é importante que você guarde, tá bom? Então, aí vai passando o tempo, vai 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto, 10 minutos, né? 50 minutos, 1 hora, opa, o tempo está correndo. E a velocidade está a mesma. Depois de 1 hora, você em cima da moto, a velocidade tem que ser constante, tem que ser a mesma, nunca muda. Aí você vai e desligou o tempo, pronto. Aí você pode desacelerar ou acelerar um pouquinho mais, você que sabe, tá bom? Imagina que você desacelera, pronto, já saiu do MRU porque você está desacelerando e não pode, tem que manter a velocidade constante, tá bom? A letra T, claro, é o nosso tempo, né? Deixa eu escrever aqui. Tá bom? Esses dois aqui são extremamente utilizados, a gente vai falar mais coisas aqui para baixo sobre os dois, tá bom? Guarda isso aí, são dois itens fundamentais para o MRU, movimento retilíneo uniforme ou velocidade constante, tá bom? Velocidade constante é muito importante que você guarde isso aí, é a mesma velocidade sempre, não muda, não pode aumentar, não pode diminuir, tá? E não pode ser zero, claro. Tá ok? Então nós teremos o tempo. Pessoal, esse tempo aqui, ó, cuidado com ele. Dependendo do exercício que nós vamos passar para vocês, o tempo pode ser chamado de instante. Ah, qual é o instante em que o móvel se encontra na posição tal? Instante é o tempo. Também chamado de instante de tempo. Olha que interessante. Instante de tempo.
tá bom? Eu vou escrever aqui que fica mais fácil para de vez em quando a gente dar uma olhada. Instante, tá ok? Chamado de instante de tempo, tá bom? E também pode ser chamado de variação do tempo, né? Qual foi o tempo, qual foi a variação do tempo dentro desse esquema aqui, tal, e a gente vai dando todos os dados para vocês. Então é chamado de tempo, instante de tempo, tá bom? E variação de tempo também, tá bom? O tempo de deslocamento, ou o tempo que você vai trabalhar. Isso aqui trabalha com tempo, trabalha com velocidade e tempo, então você vai determinar um certo tempo, tá ok? Então nós teremos também dentro do MRU o tal do espaço que é muito utilizado pelos professores. S é igual a espaço. Espaço. Tá legal? Então S é o nosso espaço, que já vou explicar. Muitos estudantes têm dificuldade nesse tal de espaço. Eu vou explicar para vocês detalhadamente, para que vocês saibam. Tá ok? Esse espaço também é conhecido como posição. Deixa eu colocar aqui, ó, posição, onde o móvel se encontra, onde o objeto se encontra, onde o veículo, né, o automóvel, a partícula, a tartaruga, a bicicleta, a moto, a formiguinha, qualquer coisa é um objeto chamado de corpo também por muitos professores. O corpo, quando o professor não quer determinar o que seja, ele chama de corpo. Pode ser o barulho, a velocidade do barulho, a velocidade do raio, a velocidade de um monte de coisa. O importante é ter velocidade constante também, tá bom? E o S é o espaço, a posição, vou explicar esse espaço porque muita gente tem dúvida, tá bom? Pode ser também o lugar, olha que interessante, o lugar onde o objeto se encontra, tá bom? Pode ser também a localização, tá bom? Onde o objeto se encontra. Então o S é o espaço bastante utilizado, que é a posição onde o móvel, vamos colocar um móvel, né? Afinal de contas, velocidade, é movimento, então é móvel, né? Então, posição onde o móvel se encontra, posição, o espaço, o lugar, a localização, é tudo a mesma coisa. Tá bom? E aí nós temos também o S, que também será espaço. E aí nós temos um zerinho aqui só para identificar, tá bom? Quem que é esse zerinho aqui? É o espaço também. Espaço inicial. Olha que interessante, espaço inicial. Tá legal? Então S0 será o espaço inicial. Da mesma forma que aquele ali, ó, será o lugar inicial onde o móvel começa a ser visto se movimentando a uma certa velocidade. Então é o lugar onde é o início do movimento, que ele começa, é o lugar onde ele vai partir. Mas na verdade você vai ver que não é partir, porque quando você parte você tem que acelerar. E a velocidade vai aumentando aos poucos, então não serve para MRU. Quando você começa a acelerar não serve, né? Vai aumentando a velocidade, até que você chega numa velocidade constante, 15 km por hora, 10, 70, seja lá o que for. Então é como se fosse uma partida, mas não pode ser a partida não, ele tem que estar já na velocidade, no início ali do movimento, você tem que estar na velocidade constante já. Tá bom? Na velocidade uniforme, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Então é o espaço inicial, é a posição inicial do móvel, é o lugar inicial, é a localização, é onde ele se encontra, aonde que ele saiu, tá bom? Da onde que ele partiu, qual foi o lugar que ele partiu, qual foi a posição, qual foi o espaço, tá bom? Então tudo isso está incluso aqui também. Olha o S aqui, ó, espaço. Marcos, por que S e não, por exemplo, P de posição, E de espaço, L de lugar? Por que o S? Bom, ficou definido o seguinte, que o S, ele como é universal, né, a física é universal, né, então o S vem da palavra space, que é o inglês space, tá bom? Por isso que ficou utilizado o S, porque é uma língua mundial, tá bom? Então espaço é space, então tem o space, que é o espaço, o lugar, a posição, e o espaço inicial. Tá certo, Marcos, então S é de space, é de lugar, é de espaço, é tudo a mesma coisa. Ficou definido esses dois. Agora, o que quer dizer exatamente o S e o S0? Vamos lá então.
Então agora eu acho que a gente já pode fechar aqui e começar a explicar detalhe por detalhe. Daqui a pouco a gente vai entrar numa fórmula aí, que é a fórmula da equação geral, da equação horária, na verdade, equação horária do movimento, equação horária da posição, do lugar, do espaço, tá bom? Ou simplesmente função horária do movimento, que é a mesma coisa, tá? Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, vamos definir, eu já havia escrito alguma coisa aqui, como teve um errinho aqui, eu vou começar novamente. Vamos definir esses dois aqui, ó. O S e o S0. O S é o espaço final, é o lugar final, é a posição final, é a localização final onde o móvel irá se encontrar, é a final. A inicial é o S0 aqui, ó. Espaço inicial, lugar inicial, localização inicial, posição inicial, tá bom? Então vamos primeiro para o S, vamos explicar só o S. O S é chamado de espaço final. Deixa eu colocar aqui espaço final, tá bom? Espaço final. O que é o espaço final? Por exemplo, vamos colocar logo uma reta aqui, olha só, uma reta para a gente representar um móvel que vai se mover, tá bom? Então esse móvel irá se mover, esse corpo, seja lá o que for, essa moto, essa pessoa caminhando, a bicicleta, tartaruga, formiga, seja lá o que for, vai se movimentar. Sempre utilizamos essa reta e para a direita sempre quer dizer que é positivo, normalmente nós utilizamos assim. Tá bom? Então vamos lá. Vamos utilizar essas letrinhas que nós temos. Então, uma coisa muito importante que muita gente esquece também é delimitar, é colocar a origem da posição, ou seja, a origem de tudo, o zero de tudo, 0 metro, 0 quilômetro, seja lá o que for. Você tem que colocar para você conseguir trabalhar, senão você não consegue se localizar. Então, o que a gente vai fazer? Colocar aqui, ó, já definir, você define onde você quiser. O 0 metro, 0 quilômetro, tá bom? Seja lá o que for, a posição 0, só que não será essas posições aqui. Talvez sejam essas posições, essas aqui na verdade. Esse aqui é a nossa referência. Então é o seguinte, o móvel ele pode começar desde o 0 para lá, ou pode começar de lá sentido ao 0 também. Ele pode começar aqui e vir para cá. E ele pode começar lá também e vir para cá, não há problema nenhum. Ir para lá pode ser para onde você quiser. Então o móvel ele vai se movimentar. Então aí o professor vai escolher uma posição. Eu vou querer aqui o espaço inicial, a posição inicial, o lugar inicial do móvel, do veículo, do objeto, seja lá o que for, da partícula, do barulho. Bom, eu vou escolher aqui, eu vou escolher mais para frente, o professor vai escolher. Então aqui ele vai escolher onde vai começar o MRU, o movimento retilíneo uniforme. Eu, no caso, escolhi aqui. Então aqui será, por exemplo, vamos começar aqui na posição, 5 metros. 5 metros. Então nós começamos a contar daqui. Quem que é esse aqui? É o espaço inicial. Tá bom? Já vou falar sobre espaço. É a posição inicial, é o lugar inicial, localização inicial. É aqui que a gente vai contar e não daqui. Eu escolhi contar um pouquinho à frente da origem dos espaços. Aqui é 0 metro, 0 quilômetro, qualquer espaço que seja, qualquer distância que seja, aqui é o 0. E eu escolhi que aqui será o nosso S0. Olha que interessante. Então o professor vai determinar para você onde está o espaço inicial, o lugar inicial onde esse móvel irá se movimentar. Aí o professor vai falar para você, o espaço inicial onde o móvel está se movimentando, ele vai se movimentar naquele sentido, que eu já vou falar o nome. Então nós vamos até aqui, ó, tá bom? Pronto. Já delimitamos o espaço inicial, o lugar inicial, né? E agora o lugar final. Bom, quantos metros nós vamos colocar ali? Vamos colocar 20 metros, olha que interessante, ó, 20 metros. E esse 20 metros é onde termina, é o espaço final, é a posição final, é o lugar final, é a localização final. É aqui, ó. Nós começamos aqui, fomos até aqui. Olha que interessante. Então a gente chama de S. Tá bom? Então o início será sempre o S0. Marcos, mas o S0 não deveria ser no 0? Não. Esse 0 aqui, pessoal, não quer dizer que é a posição 0, não. E quer dizer que é no tempo
zero. Como assim, Marcos? No tempo zero. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aí. Olha que interessante. Imagina que você está em uma moto. Então você está dirigindo a sua moto, por exemplo, a 45 km por hora, que é uma velocidade segura, que não tem muito problema, né? Dependendo da localização, é uma velocidade alta ou baixa demais, né? Então você está dirigindo a sua moto nesse sentido aqui, ó. Isso quer dizer que a sua velocidade é positiva, porque está neste sentido, já guarda isso aí. A sua velocidade, para este caso, será mais v, ou seja, uma velocidade positiva. No nosso caso, 45 km por hora, eu defini isso daqui, o professor vai definir a quilometragem ou vai pedir que você encontre a velocidade, tá bom? Então esse aqui continua para lá, né? O sentido aqui está o zero, tá bom? Então você vem, você já acelerou, está numa velocidade constante, numa velocidade uniforme, já está a 45 km, aí você passa pelos 0 metros, seja lá onde for, você pode definir isso onde você quiser, aí você pega o seu cronômetro. Então a gente pega o nosso cronômetro e prepara ele para trabalhar. Quando essa moto passar aqui onde a gente definiu, pronto, você liga o cronômetro. Você ligando o cronômetro aqui, você ligou na posição que você quis, que o professor quis, no caso aqui 5 metros. Então aí o tempo aqui, ele sempre será zero, porque você iniciou o cronômetro, você ligou o cronômetro. Quando você liga o cronômetro, por isso que é posição zero, espaço zero, lugar zero, porque é no tempo zero. Quando você liga o cronômetro, aquele lugar onde a moto se encontra, seja lá o que for que se encontra, foi no tempo zero, então será a posição inicial, será o espaço inicial, será o lugar inicial. Então quando a moto passa aqui, você liga o cronômetro. Aí você vai a 45 km por hora, você vai andando, e o tempo está correndo. Vai. 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas aqui no caso são 5 metros para 20 metros, no caso aqui eu utilizaria para segundos, porque é muito pertinho, né? Mas faça de conta, você está andando, o tempo está correndo, em segundos, por exemplo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Aí quando você desliga o cronômetro, você vai ter o S, vai ter a posição final. Então é quando você liga o cronômetro, você tem o S0, quando você desliga o cronômetro, você tem o S, que é a posição final. Posição final, posição inicial. Tá bom? Então depende do tempo. Tá ok? Aqui eu coloquei quilômetros por hora, mas eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar com metros por segundo, afinal de contas estamos falando de tempo aqui, mas tanto faz, o importante é você entender o que está acontecendo. Então você está na sua moto a tantos quilômetros por hora, a 5 metros à frente da posição, eu escolhi ligar o cronômetro. Ligamos o cronômetro, o cronômetro começou a contar, pronto, você já tem a posição inicial, que vai entrar numa fórmula que a gente vai ver, e aí você vai, e aí você vai desligar o cronômetro onde você quiser. Enquanto você não desligar o cronômetro, você ainda não tem a posição final, você ainda não tem o S. Se eu desligar o cronômetro aqui, pronto, aqui será a posição final, não será mais aqui. Tá bom? Então você escolhe aonde você quiser para encontrar o S. É quando você desliga o cronômetro. Então daqui até onde você desligou, você vai levar tantos segundos, tantas horas, tantos minutos, tanto faz. Tá bom? Então é assim que funciona. O veículo tem que estar em uma velocidade constante. Quando ele passa onde você quer, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser ali, pode ser onde for, pode ser aqui, e ele pode se movimentar para lá ou para cá, seja lá onde for. Quando você ligar o cronômetro, vamos supor que você está vindo com a moto, não ligou o cronômetro, não ligou aqui, não ligou aqui, não ligou aqui, não ligou. Vamos supor que você ligou o cronômetro aqui nos 100 metros, tempo zero. Liguei meu cronômetro, Marcos, pronto. Aqui será o S0, é onde você começa a contar o tempo. E aí você vai, Enquanto você não desligar o cronômetro, que é o tempo, está contando o tempo. Então o tempo é muito importante em MRU, está contando o tempo. Então você ainda não tem o S, que é a posição final, o espaço final, o lugar final. Ah, Marcos, agora eu vou desligar. Desliguei, pronto, aqui nós temos o S. Tá bom? Que é a posição final. Então depende muito do tempo que você vai, o tempo percorrido, né, o tempo gasto aí nesse movimento, e depende também da velocidade. Você vê que velocidade e tempo estão juntos, tá bom? Aqui será o tempo final. Tá ok? A gente vai explicar mais para frente e você vai entender um pouquinho mais. Então o que é importante aqui
nisso aqui que a gente tem. A velocidade tem que ser constante, sempre a mesma velocidade, tá bom? Quando você ligar o tempo, você vai ter a posição inicial e eu escolhi 5 metros. Você pode escolher a metragem que você quer ou o professor pode passar a metragem que você quer também. O tempo é zero, esse aqui é de espaço inicial. E esse zerinho pode lembrar o tempo zero, sempre no tempo zero. Não quer dizer que esse S0 será a posição inicial no zero aqui do nosso trajeto, da nossa trajetória. Não, pode ser à frente em qualquer lugar que você queira, pode ser atrás em qualquer lugar que você queira. Eu escolhi 5 metros, então a posição inicial, ou seja, quando a gente vai começar a ligar, quando a gente ligar o cronômetro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai contando. Enquanto você não desligar o cronômetro, você não tem a posição final. No caso que eu escolhi, por exemplo, a moto vem vindo, quando ela passou nesse ponto, ela foi. Opa, vamos contar no tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vai, 25 segundos eu desliguei o cronômetro. Quando eu desligo o cronômetro, é que você tem a posição final. Ah, Marcos, que interessante. Então, a posição final, espaço final, lugar final, localização final, depende do meu cronômetro, exatamente. E a inicial também. Marcos, mas esse espaço final, que é o S, espaço final, ele existe apenas um? Não. Ele não existe apenas um espaço final. Existem vários espaços finais que você pode ter. Por que, Marcos? Porque depende do tempo. Tá bom? E o espaço inicial, Marcos? O espaço inicial só vai ter um. É o único valor que você vai ter do espaço inicial. Por quê, Marcos? Porque é sempre no tempo zero. O espaço inicial, a localização inicial é sempre no tempo zero. Então não vai haver outro espaço inicial, outra localização inicial, posição inicial. Não há. É sempre aquela onde você liga o cronômetro. Aquele ali não. Por quê? Porque aquele que é o espaço final vai depender do tempo. Se você for daqui para lá, se você desligar o cronômetro aqui, pronto, o S será aqui, ó. Vai, ali está 20 metros, aqui será, 9 metros. Então já é um espaço final. Por isso que a gente não costuma chamar de espaço final. Chama apenas de espaço 1. E aí vamos supor que você continuou. Aqui você faça de conta que você marcou e aí continua. E aí você marcou aqui também, você já tem outro espaço, ou seja, outro espaço final, tanto faz, ou espaço 2. Tá, você apenas marcou, você não desligou o cronômetro, não vai. Então aqui você marca também e continua 45 por hora, não pode mudar. Então vai, aqui você vai ter um outro espaço, ou seja, depende do tempo. O tempo daqui até aqui foram tantos segundos, por exemplo. Opa, vai ser um dos espaços finais. Só que você não desligou o cronômetro. Aqui também outro espaço final, aqui também outro espaço final. Então, ó, dependendo do tempo, você vai ter um espaço e o tempo continua. Vai ter outro espaço, o tempo continua, outro espaço, o tempo continua, outro espaço. Esse espaço final você pode ter vários. O espaço inicial não, é só no tempo zero. Quando você liga o cronômetro, você tem o espaço inicial, você tem a posição inicial. A posição final você vai escolher qual que você quer. Ah, eu quero aqui tá em segundos, né? Tudo bem, eu quero em 3 segundos. Pronto, você já tem um espaço. Eu quero também em 9 segundos, você já tem outro espaço. Eu quero em 500 segundos, você já tem outro espaço e por aí vai. Então esse é chamado de valor constante. Não varia, é sempre o mesmo, porque é só no tempo zero que você tem a posição inicial, e aquele lá não, aquele não é constante, aquele é variável, então vai continuar, tá bom? Ok? Então vamos dar continuidade com as nossas explicações. Então vamos fechar aqui para não embolar. Essas coisinhas que eu estou indicando é muito importante que você saiba, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos a nossa moto. Vamos continuar com a moto, porque a moto é um veículo, é um móvel bastante utilizado no nosso país, tá bom? Aqui no Brasil, né? Então você vai ter a trajetória, para lá sempre será positivo, que nós professores utilizamos, tá bom? E aí você tem que definir o espaço zero, isso é importante que você defina. Eu vou definir aqui, ó. Pode ser onde você quiser, beleza. Então tá, então temos a nossa moto ela está numa velocidade constante, se está para a direita ela estará num movimento positivo, e esse movimento positivo tem um nome para ele. Que nome que é esse? É um movimento progressivo.
Vamos colocar aqui, ó, quando a velocidade for positiva, que estiver indo para a direita no sentido da trajetória que normalmente nós professores escolhemos para lá. Então, esse movimento se chama movimento progressivo. Guarda essa palavra que é muito importante, que cai em muitas provas. Progressivo. Quando a velocidade é positiva, Marcos, mas a velocidade não é sempre positiva? Não. Para a física, a velocidade pode ser negativa também para efeito de cálculos, para efeito de trajetória também. Quando está indo para lá, é um movimento progressivo, está progredindo, está aumentando com o passar do tempo. Na verdade, o movimento é uniforme, né? A velocidade é uniforme, é constante, ela não muda. Então, a velocidade é sempre a mesma. O que é o S? São as posições que você vai ter. No caso, pode ser metro, quilômetros, pode ser o que for. Vamos colocar metros aqui. Então, vai aumentando o quê? As posições, os espaços, os lugares. Você vai definir, o professor vai definir onde vai estar o espaço inicial, né? Que é o S0, quando está no tempo zero, vai definir os outros espaços também, tá bom? Então, o espaço inicial pode ser aqui, ó, antes do zero também, isso é muito importante que você saiba. Então você sabe que no tempo zero a moto vai passar por aqui a uma certa velocidade, é a que nós escolhemos, por exemplo, tá bom? E aí ela tá aqui, ó, ela vem, ela passou por aqui porque o professor escolheu. Quanto que tá aqui? Bom, aqui é 0 metros, 0 quilômetros, seja lá o que for, é o zero das posições, né? A origem das posições também, né? Então aqui eu vou colocar como está antes do zero. Opa, a posição aqui vai estar negativa. Eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 8 metros. Opa, esse é o nosso S0, que quando a gente começou a contar o tempo, começou aqui, ó, antes da origem aqui. Isso é muito importante que você saiba. Por que menos 8 metros, Marcos? Porque tudo que está à esquerda do zero é negativo. Ah, Marcos, interessante, hein? Tá bom? E aí você tem uma certa velocidade constante, a velocidade não muda. O que vai mudar é o quê? As posições, onde você quiser. Ou quando você desligar o cronômetro, ou onde você quiser. Até você desligar o cronômetro, você pode ter várias posições, dependendo do tempo que a sua moto for correndo. Ó, o tempo está passando, ela está indo a 45 por hora e o tempo está passando. Ó, já não é mais 0, 0 era aqui, ó. Tempo está passando, eu quero aqui, opa, um dos S's já estão aqui, e aí continua na mesma velocidade, eu quero aqui também, opa, o S continua aqui, mas o tempo está passando, o cronômetro ainda está ligado, eu vou desligar aqui, beleza, desligou aqui, o S final, posição final, qualquer um desse pode ser posição final, não há problema nenhum, você pode escolher esse utilizando o tempo que levou daqui até aqui, pode escolher outro aqui, utilizando o tempo que levou até aqui, e o outro tempo também, escolhe quantas posições finais você quiser. Tá legal? Então o que acontece? Imagina que você está na sua moto no sentido da trajetória, lembra desse nome, hein? Lembre-se desse nome, trajetória, tá bom? Aí, por exemplo, não pode haver aceleração, não pode ser, então eu já vou colocar aqui para a gente não esquecer, não pode ter aceleração, hein? Aceleração não pode ter, então aceleração é igual a quanto, já que não pode haver aceleração? A aceleração tem que ser sempre igual a zero. Marcos, qual que é a diferença de aceleração para velocidade? Qual que é a diferença entre aceleração e velocidade? Tá bom, vamos supor, eu vou utilizar um exemplo aqui que a gente utiliza no dia a dia, que para vocês que têm moto, para você que conhece quem tem moto, bicicleta, carro, seja lá o que for, imagina que você está com a moto, você ligou a sua moto, tá bom? Então tá lá, brum, 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 brum. Não tá tendo aceleração, ela está parada por enquanto. Aí você engata a marcha e você sai. Olha o que está acontecendo, você está acelerando. Está aumentando a velocidade não pode aumentar, ela tem que ser constante. Está aumentando a velocidade, então você nesse instante que está aumentando a velocidade, você não tem o MRU, que é o que a gente está aprendendo agora, movimento retilíneo uniforme ou simplesmente movimento uniforme. Enquanto você estiver acelerando, não há MRU. Então vamos lá. Passou a marcha, ainda está acelerando. A velocidade está aumentando, então não temos MRU, porque ela não está constante, ela não está uniforme, ela está aumentando, não pode ter aumento na velocidade. A velocidade tem que ser constante, uma velocidade única. Então está acelerando, passou mais uma marcha aí, agora você manteve a velocidade,
não pode desacelerar, não pode puxar o freio, não pode acelerar no começo, não pode desacelerar e muito menos puxar no freio. A aceleração tem que ser zero, não pode haver aceleração, não pode haver desaceleração, muito menos pisar no freio. Acelerar é você aumentar a velocidade aos poucos, aumentando, até chegar a uma velocidade constante. Né? A velocidade pode ser qualquer uma, 45, 60, 15, 0, 700, pode ser qualquer uma, a velocidade do foguete, velocidade da tartaruga, da formiga, pode ser qualquer uma velocidade. Agora, aceleração não pode haver. Quando você começa a contar o seu tempo, o tempo zero, aqui no caso é tempo zero, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui, ó. Tempo igual a zero, tá? Quando você começa a contar o tempo, a sua velocidade tem que ser constante, não pode ter mais aceleração, não pode ter desaceleração, muito menos pisar no freio. Para MRU não pode, a aceleração tem que ser zero. A velocidade, nós já sabemos que ela tem que ser constante, tem que ser uniforme, tem que ser sempre a mesma, olha que interessante. Tá legal? Então, velocidade constante. E a velocidade, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ó. A velocidade, ela pode ser maior que zero, que é uma velocidade positiva, maior que zero, uma velocidade positiva. E para a física também, a velocidade, ela pode ser menor que zero, que é uma velocidade negativa. Menor que zero, negativa, né? Isso aqui é positivo, tá bom? Velocidade positiva. E uma velocidade negativa. Olha que interessante, Marcos, tá bom? A velocidade sim. Marcos, mas não existe velocidade negativa, né? Naturalmente não existe. Mas para efeito de cálculos da física, sim, nós temos velocidade positiva e velocidade negativa, tá bom? Menos V aqui, ó. Menos V e mais V, tá bom? Então é o seguinte. Quando estiver, vamos aqui, movimento progressivo. Quando estiver nesse sentido a velocidade constante no MRU, nesse sentido, no tempo zero a gente escolhe a posição inicial e a posição final vai ser quando você desligar o cronômetro ou onde você quiser. A posição final, o S final. Para aquele sentido, o movimento é progressivo. Guarda essa palavra que é muito importante. Quando a velocidade é positiva, ou seja, indo naquela direção, o movimento é progressivo. E quando estiver voltando, Marcos, quando estiver voltando, o movimento será outro. Então a gente tem a nossa trajetória, normalmente nós colocamos positivo para lá, tá bom? Você define onde você quer o 0 metro, 0 quilômetro, a origem da posição, ou simplesmente origem, eu vou colocar aqui. Esse é um 0, a gente coloca onde a gente quiser. Tem que ter isso aqui, Marcos? Claro, com certeza. Vamos colocar a nossa posição inicial. A nossa posição inicial pode ser aqui, aqui, pode ser onde a gente quiser. Vamos colocar lá na frente. Lá na frente, Marcos, pode ser a posição inicial, o lugar inicial? Pode ser em qualquer lugar, não há problema nenhum. Tá bom? Então agora o movimento que o professor Marcos Zaba, matemática, vai escolher é o movimento para cá, o movimento para cá. Um movimento oposto ao sentido da trajetória, é um movimento oposto, um movimento contrário à trajetória normalmente que a gente coloca para lá positivo. Se ele está vindo para cá, se o móvel, né, o objeto, o corpo está se movimentando para cá, então nós dizemos que a nossa velocidade é negativa. Olha que interessante. Velocidade negativa é apenas para indicar que o movimento está contrário, está saindo de um certo lugar e vindo e voltando e retornando para a posição zero ou para onde quer que seja para a esquerda, tá bom? Por exemplo, se o S0, onde o tempo for zero, né, o nosso tempo, eu vou sempre repetir alguma coisinha aqui para a gente não esquecer. Se o nosso S0 for aqui e o movimento for oposto, vamos supor que o S0 seja aqui, ele continua voltando para cá, ele não vai para o sentido do zero, porque o nosso movimento é oposto. E o nome bastante utilizado é o movimento retrogrado. Guarda essa palavra que é muito utilizada. Quando a velocidade for negativa, quer dizer que ele está retornando, tá bom? Então o movimento é retrógrado, também chamado de movimento, é movimento aqui também, tá? Movimento regressivo, regressivo. Então, o movimento regressivo, ele está
ele está no sentido contrário. Não vamos falar que ele está voltando para o zero, não, porque pode ser que ele comece aqui e ele esteja indo para o negativo. Tá bom? É um movimento que está no sentido contrário à trajetória que normalmente o positivo é para lá. Então, um movimento regressivo, um movimento retrógrado, né? Regressivo, retrógrado é o movimento oposto à trajetória, né? Que normalmente a retinha positiva é para lá e para cá. Normalmente é sempre negativo. Então, o movimento retrógrado, você tem que saber que no movimento retrógrado é o movimento oposto, é o movimento do móvel, do veículo, do automóvel, seja lá o que for, do barulho, do raio, oposto, tá bom? O S0 você coloca onde você quiser, o importante é você saber que ele está no sentido da esquerda, então nós chamamos de velocidade negativa sempre que o movimento for retrógrado. Sempre que for retornando para a esquerda, ou para o zero, se for daqui sentido do zero, ou sentido do infinito para lá, né, que vai ter o S aqui também, né, já que lá o S0, que é a posição inicial, vai ter a posição final também, que precisa ter. Então não podemos chamar de infinito não, porque nós temos que ter o, vamos colocar aqui, temos que ter o S, que é a posição final, quando você ou desliga o cronômetro, ou você conta dali até aqui. O tempo vai passando, tempo zero, ligou o cronômetro, eu escolhi aqui agora, então desliga o cronômetro aqui. Pronto, você já tem o S, que é dado em metros também. Ou quilômetro, ou seja lá o que for, tá bom? Vou colocar no caso aqui metros. Tudo bem? Então, movimento retrógrado, sentido oposto, voltando, né? Sentido contrário à trajetória que normalmente é para lá. E a velocidade negativa. Movimento progressivo, né? Então, a velocidade positiva está indo normal para a direita, conforme segue normalmente. Velocidade positiva e negativa. Então tá, Marcos, então não existe velocidade negativa, mas para a física, sim, nós utilizamos a velocidade negativa, indicando que o móvel está no sentido contrário, no sentido oposto. Tá bom? Ou seja, ele está se movimentando cada vez mais para a origem. Pode passar da origem? Pode, não há problema nenhum. Posso parar aqui? Posso. O S pode ser aqui? Pode. Aqui é só para você se localizar. Tudo bem? Marcos, uma pergunta. Então, por exemplo, vamos supor, vamos fazer novamente a nossa reta aqui, né? A nossa trajetória, que normalmente é utilizada no MRU, com movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Para lá sempre será o nosso positivo, normalmente, né? Então, vamos supor que eu já tenho o zero, eu tenho que ter o zero, isso é extremamente importante. Vamos supor que ele esteja numa velocidade positiva, ou seja, no movimento progressivo. Então, ele com certeza está indo para lá, o móvel, o objeto, o corpo, seja lá o que for, tá bom? Se eu escolher, por exemplo, Marcos, a posição inicial, o S0, aqui. Tá, para você escolher aqui, o que você tem que escolher? Você tem que escolher o tempo igual a zero. Opa, quando você liga o cronômetro, pronto, eu escolhi aqui. Marcos, o zero, a pergunta é, o zero pode ser o meu S? Esse zero aqui pode ser o meu espaço final, a posição final? Sim, pode ser. Você vai daqui até ali, vai levar um certo tempo a uma certa velocidade para chegar até o zero aqui, ó. Então essa aqui será... e muita gente, pessoal, chama de SF, pode ser também, se você quiser se localizar direitinho, pode chamar de SF também. Pessoal, isso aqui é letra, é só para você saber o que está acontecendo. Uma vez que você sabe como é que faz, como que funciona, não se preocupe com as letras, tá bom? Aqui pode ser SI, né, que é espaço inicial, SF, que é espaço final, tá bom? L de lugar, lugar inicial, é a posição onde ele se encontra, onde ele inicia o movimento sem aceleração. Ele já vem acelerado, ele inicia aqui no tempo zero. Pode ser, muitos professores chamam aqui de X0, que é a posição inicial, e aqui é apenas o X. X0 e X. X0 é a posição inicial, e X é a posição final, não há problema nenhum, isso aqui é apenas letra, é representação simbólica, tá bom? Não se preocupem com essas letras, o importante é você saber o que está fazendo, tá bom? Então a posição final pode ser aqui, no zero mesmo. Então ele começou a contar o tempo ali, ligou o cronômetro, pronto, já temos a posição inicial. Por exemplo, como está à esquerda, então por exemplo pode ser aqui, vai, menos 300 metros. Opa, Marcos, olha que interessante. Pode ser menos 300 metros, menos 300 quilômetros, afinal de contas está à esquerda do zero. Para lá positivo, para cá negativo. Então, menos 300 metros. O carro estava vindo aqui, né, uma certa velocidade. Então, quando chegou aqui,
300 metros antes da origem, você ligou o cronômetro, ponto, já temos a posição inicial. Temos já o x0, né? Ou P0, né? Ou L0, que é lugar zero, né? Que é onde ele inicia. Na verdade ele iniciou lá atrás, porque aqui a velocidade tem que estar constante. E aí você vai. Quando chegou no zero escolhido pela gente, pelo professor, pronto, aqui você desligou o cronômetro ou você marcou e continuou com o cronômetro ligado para encontrar outras posições. Aqui é a posição final, é o S, tá bom? Vamos continuar. Então agora, pessoal, vou trocar a folha para você, tá bom? É muito importante que você saiba essas informações que eu passei aqui para vocês, tá bom? Importantíssimo você guardar essas informações. Então agora vamos utilizar as nossas fórmulas, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, estamos com mais de 3 milhões de inscritos, tá? E deixa o like aí, compartilha aí também. E uma informação também, pessoal, você pode compartilhar minhas aulas do professor Marcos Aba com os estudantes, com seus amigos, familiares, e pode compartilhar também com os professores, falar com o seu professor. Professor, a aula do professor Marcos Aba, ele falou que o senhor pode utilizar ela para o pessoal estudar, tá bom? Então fiquem tranquilos. Professores, os senhores também que serão professores ou já são professores, podem utilizar para facilitar para os senhores, para os senhores terem mais tempo para corrigir as provas, participar de reuniões e tudo mais. Então os alunos vão estudando por aqui, tá bom? Agora vamos para nossas fórmulas utilizadas no movimento retilíneo uniforme, ou seja, na velocidade em uma reta normalmente e constante, né? Não muda a velocidade constante. Vamos trocar de folha agora. Então, pessoal, é o seguinte, vamos para as nossas fórmulas. Normalmente nós utilizamos 3 fórmulas básicas para a gente trabalhar com a MRU, que é tudo a mesma coisa, acaba sendo praticamente a mesma coisa. A primeira fórmula é a fórmula da equação horária da posição. Esses nomes que eu vou falar servem tudo para essa fórmula que eu vou passar. Deixa eu escrever a fórmula aqui primeiro. A primeira fórmula seria essa aqui, olha que interessante. Então, é S, que a gente já sabe o que é a posição final. Pode chamar de SF, de X, pode ser do que você quiser. O importante é você saber o que está fazendo, tá bom? Então, a posição final, para você encontrar ela, você tem que resolver algumas coisinhas aqui, ó. Quem que você tem que ter aqui para encontrar a posição final? Né, que é aquela lá na frente ou aquela aqui na frente para trás. Você tem que ter a posição inicial, olha que interessante, você tem que ter a posição inicial. Essa é a fórmula da equação horária do movimento, tá bom? Esta é a equação horária do movimento, a função horária do movimento também, tá bom? Então, é o espaço inicial. Para você encontrar o espaço final, você tem que ter o espaço inicial, e aí você tem que somar ou subtrair a velocidade multiplicada por quem? Pelo tempo, que a gente falou bastante. Olha que interessante. Marcos, interessante. Marcos, então a velocidade ela pode ser tanto positiva quanto negativa? Exatamente, tá bom? Pode ser positiva ou negativa, depende do exercício, depende da aula, de como o professor vai passar para vocês, tá bom? Então, para a gente encontrar a posição final, você tem que fazer esses cálculos aqui, ó. Marcos, como que é o nome dessa expressão aqui, Marcos? Bom, o que nós temos aqui? Só um instantinho que eu vou fechar a cortina aqui para tirar esse sol daqui. Só um instantinho. Então, o que a gente falou até agora, né? No movimento uniforme, na velocidade constante, sempre a mesma velocidade, temos a posição final, temos a posição inicial, temos a velocidade vezes o tempo, tá bom? Certo, Marcos. Então essa é uma das fórmulas para a gente encontrar qualquer um, certo. Marcos, dá para encontrar a velocidade utilizando esta fórmula? Dá para encontrar a velocidade. Marcos, dá para encontrar o tempo utilizando essa fórmula? Dá para encontrar o tempo. E a posição inicial? Também dá para encontrar. E a posição final? Também dá para encontrar utilizando a mesma fórmula, tá bom? A gente pode utilizar essa fórmula. Quais são os nomes dados para essa fórmula? Bom, temos aqui o sinal de igual, então pode ser a equação horária, é chamada de equação horária. Pode ser chamada a equação horária do movimento, tá bom? Equação horária das posições também pode ser chamada, tá bom? Por que horária, Marcão? Porque é o seguinte, porque as posições dependem do tempo. E tempo tem a ver com horas, com minutos, segundos, seja lá o que for. Por isso que é uma equação horária do movimento, onde nós temos a posição inicial e é um movimento constante
uniforme, e teremos a posição final que depende do tempo, por isso que é chamado de equação horária. E é chamado também de função horária do movimento, da mesma forma que equação, é chamada de função horária da posição, função horária do móvel. Por que, Marcos, que é chamado de função também? É chamado de função porque, lembra lá do f de x? Vamos colocar aqui, ó. Lembra lá da função do primeiro grau? Era assim, ó, f, que eu ensinei para vocês, eu vou deixar o card aqui, ó. F de x, função horária do primeiro grau, tá bom? Função do primeiro grau. Função horária não, função do primeiro grau, que nós aprendemos lá atrás. F de x é igual a b, por exemplo, tinha uma letrinha sozinho, mais ax. Ou a mais bx, tanto faz, né? Isso aqui é tudo letrinha, é importante você lembrar o que você aprendeu lá atrás, né? Normalmente nós utilizamos o azinho aqui, né? A mais bx, ok, pode ser também, o importante é você saber o que está fazendo, tá bom? Então f de x é igual a mais bx. O f de x, quando você varia o valor do x, se aqui valer zero, o f de x vale uma coisa, por quê? O valor desse depende desses cálculos. Vamos escrever novamente aqui, ó. F de x é igual ao a, que é um certo valor, mais b. Bx é b vezes x, certo? Olha, é a mesma coisa aqui, ó. F de x é igual ao a, mais, no caso mais ou menos, o b vezes o x. Quando você aprendeu a função do primeiro grau, o x variava, lembra? Se aqui fosse zero, a gente colocava um zero aqui, faria as continhas com os valores que nós já temos, e aí o f de x teria um valor. Se aqui valesse 8, por exemplo, você iria fazer as continhas com este 8, iria multiplicar o número que vem aqui com 8, e somar com esse número, o f de x iria dar um outro valor. Se fosse 50 aqui no x, né, que o x é a mesma coisa, né, então você vai fazer todas as continhas, multiplicar por 50, somar com o valor que está aqui, o f de x será um outro valor. E lembrando lá também que o f de x a gente chama de y também. Y é igual a mais b vezes x ou apenas bx. E aqui é a mesma coisa. Para você encontrar a posição final do móvel, você vai depender do valor do tempo. Ah, Marcos, interessante. Então é uma função também, além de uma equação, é uma função? Sim. Se o tempo for zero, você vai pegar o valor da posição inicial, vai pegar a sua velocidade que está no momento e multiplicar por zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então é esse zero mais zero. Então a posição final será igual à posição inicial quando aqui for zero, ou seja, não haverá MRU, porque não teremos velocidade e muito menos tempo. Posição final é igual à inicial, ou seja, não sai do lugar, vai permanecer no mesmo lugar. No entanto, se nós colocarmos o número 1 aqui, opa, você vai pegar o valor que você vai ter aqui, né? Você vai pegar a sua velocidade, né? E vai pegar aqui o número 1, que foi 1 segundo, uma hora, seja lá o que for. Multiplica primeiro a velocidade por 1, soma com o que você tem aqui, você vai ter o valor do S. Então esse S depende do tempo, tá bom? Outra informação muito importante, pessoal. Esses valores aqui, ó, posição inicial da nossa equação horária do movimento, que eu acabei de falar, né? E a velocidade serão sempre constantes. Serão sempre constantes. O que é constante, Marcos? Serão sempre constantes. Isso quer dizer que uma vez que você encontrou a posição inicial, o lugar inicial, o espaço inicial, será sempre o mesmo, porque o tempo será igual a zero. Somente no tempo igual a zero. Então esse valor sempre será constante. E uma vez que você começou a trabalhar com certa velocidade, lembra que ela não pode variar, não pode desacelerar, não pode acelerar, tem que ser constante, tem que ser sempre a mesma velocidade. Então esse valor e esse serão sempre os mesmos. Da mesma forma que nós aprendemos lá na função do primeiro grau. Só que é uma constante. Isso aqui também, apesar de ser o coeficiente do x, é uma constante também. Valor constante, estamos utilizando função agora em MRU, estamos utilizando a função em física. Isso aqui é função, tá bom? Então, dependendo do valor do x, o f de x vai ter um valor diferente. Pega os valores que não mudam, os valores constantes nunca vão mudar, uma vez que você encontrou os dois. E aí sim, quem que vai mudar? Vai mudar o t e o s. O s depende do t.
E o t também vai depender do s dependendo do exercício. Então esses valores são variáveis. Então vamos escrever novamente aqui a nossa equação horária do movimento, a equação horária do móvel, ou função horária do movimento, ou função horária do móvel, ou simplesmente função horária, tá bom? Pode ser negativo a velocidade, né? Multiplicado pelo tempo. Então esses dois valores sempre serão constantes, a velocidade será sempre a mesma, a posição inicial sempre será a mesma, porque é sempre no tempo zero, e tempo zero só existe um. Quando você liga o cronômetro, você determina o valor da posição inicial. Tantos metros, tantos quilômetros, tantos faz. E a velocidade tem que ser uma velocidade única, seja 1 km por hora, seja 1 metro por segundo, 10 metros por segundo, 300 km por hora. Constante, constante, nunca vão mudar. O que vão mudar é o tempo, porque ao espaço final, imagina que você começou a se movimentar para lá. Você definiu que aqui será o tempo zero, no tempo zero será aqui, então aqui será o seu S0. Não importa a metragem agora. Aí você vai e depende do tempo. Ah, é só até aqui? Então já temos o S. Não, não é até aqui não. Vamos lá então de novo. Vai contando o tempo, contando o tempo, contando o tempo. Ah, eu quero até aqui. Então aqui será o S. O tempo aqui foi maior. Você percebe que depende do tempo para o valor daquele? Ah, eu não quero aqui não. Então vamos de novo. Eu quero aqui. Então aqui será o seu S, bem pertinho do S0, mas terá um certo tempo, é pouquíssimo, teremos um certo tempo daqui até aqui, apesar de ser pouquíssimo. Agora eu quero lá embaixo, então vamos lá. Ligou o cronômetro, tempo zero, o S0, a posição inicial está aqui, o lugar inicial já está aqui, e aí você vai contando o tempo, vai passando os segundos. O tempo está passando, então você percebe que para encontrar aquele o tempo depende do tempo. Ó, estamos indo, ainda não temos esse, hein? Porque o tempo está passando. Dependendo do valor do tempo, você vai ter o valor desse. Pronto, eu quero que desligue aqui. Pronto, você desligou. Aqui, pronto, aqui nós temos o nosso S, a posição final. Com um determinado tempo, quantos segundos, quantas horas levou daqui até aqui? É o nosso tempo. Cai muito nos exercícios, então para encontrar o valor desse, depende desse. Esses dois são valores fixos, são valores constantes. Então, esses valores são variáveis. Então, nós podemos dizer, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, uma setinha para esses dois aqui, indicando que são variáveis. Variáveis. Para os dois, indicando que são variáveis. Esses dois são variáveis. E você não pode esquecer que este depende deste. Sempre o espaço final, a posição final, depende do tempo. Quanto maior o tempo, maior será a posição final, porque aqui um número será um número maior, multiplicado pela velocidade somado com o número da posição inicial, opa, o S será bem maior. Agora, se o tempo for curtinho, opa, o tempo é quase nada, 2 segundos já definiu o S, opa, 2 segundos, multiplica pela velocidade primeiro, né, depois soma com o valor da posição inicial, que vai ter um valor, 5 metros, menos 5 metros, seja lá o que for, 300 metros, menos 80, 0 metros pode ser também, né? Pode ser no zero aqui, ó. Pode ser no zero, não há problema nenhum, tá bom? Então esse depende desse, e automaticamente aquele depende desse também, né? Se esse aqui tiver um valor maior, se você tiver que encontrar o tempo vai depender do valor dele também. Se a posição final for mais distante, o tempo será maior, concorda? Se a posição final for aqui, o tempo será menor. Então um depende do outro, e aqui são constantes, e aqui são variáveis, eles variam com o tempo, com o espaço, eles são variáveis. Tudo bem? Joia, vamos continuar. Então nós temos, deixa eu fechar aqui, nós temos a função horária do movimento. Vamos colocar aqui, ó, o S ou X, ou seja lá o que for, importante é você saber o que está fazendo. O S é igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade, que é constante, não pode mudar, nem a posição, vezes o tempo, que é uma variável que não pode esquecer. Essa é a equação horária do móvel, equação horária do movimento, equação horária da posição. É uma função também que nós acabamos de ver, é uma função horária do movimento, função horária da posição, função horária do espaço. É tudo a mesma coisa. O professor falou, qual é a função horária deste movimento, desse MRU que nós estamos vendo? Opa! Agora vem uma coisa muito interessante. Quando o professor pedir para você qual é a função horária do móvel, qual é a função horária do movimento, qual é a função horária, simplesmente função horária também, o que você tem que ter?
Você tem que ter os que são constantes. Ah, Marcos, então você tem que ter a velocidade, você tem que ter a posição inicial e a velocidade? Sim, porque são valores constantes, não variam. Ah, tá, e você vai procurar lá no problema e vai substituir, por exemplo. O S, que é uma variável, você pode deixar assim. A posição inicial, quando o tempo é 0, você tem que ter o valor. Ah, quanto que foi? 30 metros. Começou nos 30 metros. Então você tem que ter o valor quando o professor te pede a função horária do movimento, ou equação horária do movimento. Então o S0, que é um valor constante, nunca vai mudar, você tem que ter. E ali será mais ou menos, vamos colocar menos, que também é utilizado menos. E a velocidade, qual que é a velocidade? Estava indo para a direita ou vindo para a esquerda? Movimento progressivo ou retrógrado? Progressivo ou regressivo? Ou oposto, no caso aqui oposto, porque a velocidade é negativa. Tem que ter o valor que é uma constante. A velocidade estava 10 metros por segundo, então você vem aqui e coloca os 10, ó. E aí você vai multiplicar pelo tempo, que é uma outra variável que vai variar. Então, quando o professor pedir para você qual que é a função horária do movimento, a equação horária do movimento, ou simplesmente função horária ou equação horária, tem que ser assim, ó. A posição final não precisa do valor, o tempo não precisa do valor, porque eles variam conforme a distância, né, e o tempo, já esses não variam. Aqui será o tempo zero e a velocidade já vai ser estipulada pelo professor e em algum lugar você vai encontrar, ou senão você vai utilizar a fórmula e encontrar, tá bom? Então tem que ter esses dois valores para a equação horária do movimento. E isso é extremamente importante que você saiba. Função horária do movimento, esta é a fórmula. Mas se o professor pedir, você tem que saber a posição inicial e você tem que saber a velocidade. No caso eu coloquei menos 10, no caso aqui seria menos V também. Ou mais V e mais 10 aqui. Tá bom? É assim, esses dois valores tem que ter, tá bom? Vamos continuar? Vamos. Bom, agora a gente vai utilizar uma outra fórmula. Essa é a primeira fórmula, que é a equação horária do movimento, função horária do movimento. A outra fórmula, pessoal, é a fórmula da velocidade média. Não sei se você já aprendeu velocidade média. Ou seja, esta velocidade. Para você encontrar essa velocidade, os professores preferem esta fórmula que eu vou colocar aqui, que é a fórmula da velocidade média, onde você utiliza tempo, onde você utiliza espaço inicial, posição inicial, onde você utiliza o espaço final também. Então vamos lá. A fórmula é esta velocidade. Então velocidade é igual a quem? Velocidade é igual. Aí vem uma fração, que é o ΔS. Opa, já vou explicar para nós. É o ΔS dividido pelo ΔT. Opa. Olha só, S, que são os espaços, né? SS é esse S aqui, que são os espaços, né? São as posições, os lugares, as localizações, e o T, que é o nosso tempo, tá bom? Marcos, o que é esse delta? Explique para mim antes de falar da velocidade. O delta, pessoal, é o que? É uma variação no espaço, uma variação na posição. Por exemplo, daqui, vamos supor que a gente está indo no movimento progressivo, ou seja, estamos indo para a direita, por exemplo, pode ser para a direita ou para a esquerda. Você vai ter o espaço inicial, S, você vai ter o espaço inicial e lá na frente você vai ter o espaço final, concorda? Esse delta é a variação, ou seja, é a variação que há entre esses dois espaços. Por exemplo, vamos supor que o espaço inicial aqui seja 0 metros. Então, no tempo zero, o S0 foi aqui no 0 metros, bem na origem, lembra do zero? E lá foi 400 metros, por exemplo. Então, a posição inicial foi esse ΔS, é a variação entre as duas posições. Então, se a posição inicial foi no 0 metro certinho, que normalmente não é, eu coloquei no 0 metro, normalmente é 15 metros, 300 metros, menos 50 metros, mas eu coloquei bem no zero certinho, bem na referência, tá bom? Então, é a diferença entre esses dois. Então, é sempre a posição final menos a posição inicial. Tá bom? Então a posição final foi 400 metros. Você foi contando o tempo até aqui. Então aqui você definiu o S. Então é sempre a posição final menos a inicial. É o ΔS. O delta é a variação desse espaço. É sempre o final menos o inicial. O ΔS é sempre a posição final menos a posição inicial. 400 menos nada é 400. Então aqui para este caso você iria colocar o ΔS 400. Marcos, mas por que ΔS eu simplesmente S? Porque é o seguinte, é sempre o final menos o inicial. Vamos supor que a gente não comece no zero. Olha por que o delta é importante,
Então vamos supor que aqui está o nosso 0 metros, que é a referência, né? A referência das posições, né? 0 metros. Vamos supor que o S0 nós começamos mais à frente, ó. A posição inicial, não começamos no 0 metros, começamos no 15 metros. Opa! Olha só. Então a gente está indo no movimento progressivo, não no movimento retrógrado, no progressivo, que estamos indo para a direita, né? Sentido positivo da trajetória, não para o sentido negativo, tá bom? Então tá, o S0 está aqui, o tempo zero foi aqui que nós escolhemos, ele vai contando o tempo, e aí chegou lá na posição, 400 metros de novo, pode ser qualquer metragem. Então olha como que o delta é importante. O que é o delta? Vamos colocar aqui, ó. O que é o delta S? Só o delta S. O delta S, como que você calcula ele só o delta S? É a posição final sempre, menos a posição inicial, esse zerinho do tempo zero, lembre-se sempre disso, tá? Tá, posição final, para calcular o delta S é sempre a posição final menos a posição inicial. Aqui a posição final era 400, aqui a posição inicial era 0. Beleza, aqui fica bonitinho, não precisa fazer nada. É 400 menos 0 que dá 400. Então o delta S é 400. Olha como que é importante o delta S aqui, ó, que é sempre a posição final menos a posição inicial. Ó. Agora não foi no 0, olha que interessante. Os professores utilizam muito isso. Então, quem que é a posição final? 400, você coloca aqui, ó, 400, substituindo a posição final, menos a posição inicial, que agora não é 0, é 15, ó. Então, 400 menos 15. Olha que interessante, não esqueça que é metros aqui para esse caso, para esse exemplo. Posição final, ou seja, ele iniciou aqui e terminou lá. Aqui é o local de partida, né, é o local onde é contado zero, é o início de tudo, estamos contando o tempo zero a partir daqui, e lá nós desligamos o cronômetro, entre aspas, nos 400 metros. Então a posição final terminou lá. Posição final menos a posição inicial, S0, 15, 400 menos 15, quanto que dá? Então o delta S é o resultado desta continha, da posição final menos a inicial, que te dá 385 metros. Olha como é importante o delta S nessa fórmula, porque é sempre a posição final menos a inicial. Olha que interessante. Por isso que é delta S, ele será sempre a posição final menos a posição inicial. Dividido, isso para a gente encontrar a velocidade, tá bom? Mas você também pode encontrar tanto o delta S quanto o delta T utilizando essa fórmula, mas normalmente nós utilizamos ela para encontrar a velocidade, e essa fórmula é a fórmula da velocidade média, tinha um M aqui, ó, para quem aprendeu já a velocidade média, tá bom? É a mesma coisa, tá? Tá bom? Então vamos anotar essa fórmula novamente. Então a velocidade é igual ao delta S, que é a variação do espaço, dividido pela variação do tempo, que é o delta t. Olha que interessante, Marcos. Então, a nossa velocidade, já que tem um sinal de igual aqui, coloca um setinho aqui para não embolar. Então, a nossa velocidade será igual. O delta S é o quê? É a variação do espaço, a variação do lugar, da posição, da localização, né? Então, é sempre o espaço final menos o espaço inicial. Então, você pode colocar aqui, ó, S menos S0. Marcos, interessante. Então, para você encontrar a velocidade, você utiliza o valor do espaço final menos, para encontrar a velocidade, menos o valor do espaço inicial. Isso. E aí você sempre vai dividir pelo delta t. O que é o delta t? É a mesma coisa, só que agora é a variação do tempo. Então, será sempre o tempo final, que você chama de tempo, ou TF, tanto faz. É o tempo final, o tempo inicial é sempre o zero, e o tempo inicial você vai decidir, o professor vai decidir qual que é o tempo final. No caso aqui, vai ter um certo tempo. Quanto tempo levou para ir o móvel, o veículo, o corpo, seja lá o que for, para ir daqui até lá? Quanto tempo levou? Vamos colocar aqui, o tempo era zero, né? Sempre tempo zero, posição inicial. Levou 4 segundos. Beleza, levou 4 segundos. Então, o tempo final é 4 segundos, o tempo inicial é sempre zero, ó, que é a posição inicial sempre no tempo zero. Então é 4 segundos menos zero, né? Então é o tempo final menos o tempo inicial, ou tempo zero também. Se quiser colocar um zerinho igual aqui, ele pode colocar, que normalmente é utilizado.
O tempo inicial é sempre zero para a posição zero. O tempo inicial é sempre zero. Posição inicial, tempo inicial. Então não precisa colocar t menos t0, tempo final, ou tf. Pode colocar tf aqui também se você quiser. Então tempo final, no caso aqui, no nosso caso, é 4 segundos. Então eu vou colocar aqui, ó, velocidade é igual... Qual que foi, no caso, a posição final? 400 metros. Já coloque aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Talvez não funcione do jeito que eu estou explicando aqui não, mas o importante é você saber o que acontece. 400 metros menos 15, tá, menos 15, que é a posição final, menos a posição inicial, menos 15, dividido pelo tempo final. O tempo final, quantos segundos levou para o móvel ir daqui até ali? 4 segundos é o tempo final. Então, tempo final, 4 segundos, menos o tempo inicial, e o tempo inicial é sempre zero. Menos zero, sempre. Então aqui embaixo, pessoal, você não precisa se preocupar com o ΔT. Por quê? Porque o ΔT é sempre tempo final menos tempo inicial, e o tempo inicial é sempre zero. Olha lá. Tempo inicial para a posição inicial é sempre zero, ó. Sempre começamos do zero. Então aqui não precisa se preocupar com t menos t0. Não precisa se preocupar. Você pode fazer apenas assim, ó. A velocidade é igual à variação do espaço, que é o espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo. Pode ser, porque é sempre o tempo, sempre será zero. Então, dividido pelo tempo. Quanto tempo levou para o móvel ir daqui até ali? 4 segundos, então dividido por 4. Então já faz as continhas, ó. 400 menos 15, que deu 385, que fizemos ali, né? Então a velocidade, olha que interessante. Então a velocidade é igual a 385, dividido pelo tempo, né, que não precisa tf menos t inicial, t final menos inicial, não precisa, é só o tempo, então é 4. Olha que interessante. Aí você vai fazer essa continha, 385 dividido por 4, faça de conta que deu um valor aí, vai, 4 vezes 100 dá 400, faça de conta que deu aí 95, faça de conta, eu não vou fazer as continhas agora não, para não perder tempo. 95, e a velocidade é sempre dada em quilômetros por hora ou metros por segundo. 95, vamos supor quilômetros por hora, é só uma suposição, tá bom? É só mostrando como que funciona aqui, tá bom? Só um instantinho. Então, pessoal, aqui só foi um exemplo, tá bom? Por exemplo, a velocidade pode ser dado em quilômetro por hora e a velocidade também pode ser dado em metro por segundo, que é o que normalmente nós utilizamos, tá bom? Ó, a velocidade pode ser dada em quilômetro por hora, que normalmente aqui no Brasil é utilizado muito quilômetro por hora, mas mundialmente, que nós chamamos de sistema internacional, é utilizado metros por segundo, tá bom? Mundialmente a velocidade, né, que a gente pode encontrar para o nosso MRU, normalmente é metros por segundo no sistema internacional. Mas como nós utilizamos muito quilômetros por hora, então a gente tem esses dois métodos aí, tá bom? E aí você tem que converter também esses dois aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho. Então não se esqueça dessa fórmula que também é utilizada no MRU. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, que dá, na verdade, para você encontrar o que você quiser, mas normalmente utilizamos para velocidade, tá bom? Vamos dar continuidade e vamos trocar de folha para a gente ter mais informações. Vamos lá. Então, pessoal, já mostramos duas fórmulas. A primeira fórmula foi aqui a posição final, a localização final, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial, onde o tempo é zero, onde começa tudo, mais a velocidade que é constante, ou menos a velocidade que é constante, multiplicado pelo t. Essa fórmula também é chamada de equação sorvete, equação do sorvete, porque lembra a palavra sorvete, tá bom? Informalmente, a equação do sorvete, tá bom? Essa nós já vimos. A próxima que nós vimos foi a fórmula da velocidade média, né? Que é a mesma coisa para MRU também, não há problema nenhum. Mas, Marcosi, por que você não está colocando o M de velocidade média? Porque a velocidade é constante. É uma única velocidade. Não tem várias velocidades, então você não precisa encontrar a velocidade média. É uma única, constante e uniforme, lembra? Tá bom? Então a velocidade é igual ao ΔS, né, que é a posição final menos a inicial, dividido pelo ΔT, que é a final, que é o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, é só o tempo. Porque o tempo final, o tempo inicial é sempre zero. Então isso aqui é sempre só o tempo.
Aqui não, tem que saber a posição final menos a inicial, porque dependendo de onde começa a inicial, se é no zero, se é no menos alguma coisa ou mais alguma coisa, vai influenciar no espaço. Isso para encontrar normalmente a velocidade utilizamos esse aqui, que já fica mais fácil, né, tá bom? Mas pode ser esse? Claro que pode, sem problema nenhum. Essa fórmula dá para encontrar o tempo, a velocidade, o lugar inicial, o lugar final, tanto faz, tá bom? E a outra fórmula agora é a fórmula do triângulo, né? Que tem a ver com a distância percorrida. Então nós temos um triângulo, fazer um triângulo aqui, tá bom? E aí você divide o triângulo aqui e divide o triângulo aqui. Aqui em cima vai a letra D. O que é a letra D? A distância percorrida, que eu já vou explicar, tá? Aqui vai a letra V e aqui vai a letra T. Opa, velocidade, tempo e distância percorrida. A distância percorrida é a mesma coisa que o ΔS. É a posição final menos a posição inicial. Por exemplo, na nossa trajetória, pode ser progressivo ou retrógrado, né? Onde para lá é sempre positivo. Você tem a posição inicial, que é sempre no tempo zero, e você tem a posição final. E aí é um tempo qualquer, né? Que aí você vai estipular, o professor vai estipular, tá bom? O que é esse D? É essa distância percorrida, ó. É a posição final, o espaço final, o lugar final, localização final, menos a localização inicial. Olha que interessante. Isso aqui então é o nosso D, é a distância percorrida. Essa distância percorrida é a mesma coisa que ΔS, tá bom? É a mesma coisa. Olha só, como assim, Marcos? Dá para explicar melhor? Olha só, velocidade ΔS sobre ΔT. Então vamos colocar uma setinha porque já tem um sinal de igual. Então a velocidade é igual. ΔS é a posição final menos a posição inicial sempre, tá bom? E o ΔT é sempre o tempo, que nós vimos agora há pouco, tá bom? ΔT é sempre o tempo, né? É o tempo final menos o inicial, mas não tem inicial. O inicial é sempre zero, né? Tá aqui, ó. Tempo inicial é sempre zero. O tempo final lá vai ter um valor. Quantos segundos? Quantas horas? Né? Tá bom? Então, ó, se você trocar aqui o ΔS por D, é a mesma coisa. A posição final menos a posição inicial. Isso aqui é a letra D, ó. Olha que legal. Então, a letra D, né, é igual a velocidade vezes o tempo. A letra D, jogando o tempo para lá, né, o tempo fica, né, multiplicando, né, D é igual a velocidade vezes o tempo, ó, mesma coisa, é o ΔS, tá vendo? É a velocidade D sobre T. Como assim, Marcos? Olha como que funciona. No triângulo DVT. A distância percorrida é, ó, aqui, ó, o que tiver aqui em cima é dividido pelo que está aqui embaixo, ó. Então, para encontrar o tempo, é a distância percorrida dividido pela velocidade, para encontrar o tempo. Para encontrar a velocidade, é a distância percorrida dividida pelo tempo. Olha que interessante. Ó. Divisão é esse dividido por esse. Agora, para encontrar a distância percorrida, é esse multiplicado por esse. Ó. Aqui é multiplicação, aqui é divisão e divisão. Novamente, para encontrar o tempo, distância percorrida dividido pela velocidade. Dependendo do exercício, a distância percorrida já vai ser dada no exercício, então fica mais fácil. Não precisa fazer S menos S0, ou seja, não precisa calcular o ΔS, o D, né? Então, para calcular o tempo, distância percorrida dividido pela velocidade. Para calcular a velocidade, distância percorrida dividido pelo tempo. E para calcular a distância percorrida, a velocidade vezes o tempo. Vamos colocar aqui? Vamos. Para calcular a distância percorrida é igual a velocidade vezes o tempo. Distância percorrida, velocidade vezes o tempo. Para encontrar o tempo, distância percorrida dividida pela velocidade. Para encontrar o tempo é igual a distância percorrida dividido pela velocidade. E para encontrar a velocidade é igual. Para encontrar a velocidade é igual a distância percorrida dividida pelo tempo. Distância percorrida dividida pelo tempo. Tá bom? Olha só. Para encontrar o tempo, não está multiplicando? Passa dividindo, ó. O V está multiplicando o T, passa dividindo. Então, para encontrar o tempo é igual a D dividido por V. Tá aqui, ó, D dividido por V. Tá? Para encontrar o V, que é a velocidade, não está multiplicando, passa dividindo. Para encontrar a velocidade é D dividido por T. Tá aqui, ó, D dividido por T.
tá bom? E para encontrar a distância, é t vezes v, está dividindo, passa multiplicando. D é igual a v vezes t, ou seja, o que está aqui, ó, tá bom? Então é a terceira fórmula de encontrar. Não se esqueça que isso aqui é o ΔS, que é S menos S0, tá bom? Então aí nós podemos encontrar 3 fórmulas utilizadas no MRU. Marcos Alba Matemática, há 12 anos aqui no YouTube, com 3.440.000 inscritos. Inscreva-se. E o like, já deixou o like aí pra gente? Não se esqueçam, deixa o like aí pra gente, tá bom? Vamos explicar um pouco mais? Vamos falar um pouquinho desse espaço aqui que o pessoal confunde bastante. Marcos, o que é esse danado de espaço? Bom, pessoal, o espaço... Deixa eu escrever aqui espaço. Espaço. Esse espaço, pessoal, onde que existe espaço? Existe espaço nos planetas, onde tem lá as estrelas, os planetas, né? Tem o Sol. Esse é o espaço sideral que a gente conhece, é o espaço, né? Existe espaço também entre as palavras, por exemplo, Marcos, espaço, aba. Opa, olha o espacinho aqui, ó, né? Existe também o espaço entre as palavras, né? Esse espaço aqui. Existe espaço também entre as letras, ó. Espaço A, espaço R, espaço C, dá um espacinho O e dá um espacinho S. Agora, esse espaço aqui para física, qual que é esse espaço? Pessoal, o espaço, por exemplo, vamos colocar aqui a nossa trajetória. Por exemplo, você tem aqui esse primeiro espaço, o espaço inicial ou final, tanto faz, pode ser lá ou cá, pode inverter, não há problema nenhum. Sempre coloque a referência para você se localizar, tá bom? Tem aqui a posição inicial e temos aqui a posição final, que é chamada de espaço também. Tá legal? Estamos falando apenas do espaço. Ok, há um espaço entre esses dois espaços aqui, ó. Há um espaço aqui. Só que normalmente em MRU, olha que interessante, MRU, não é esse espaço que a gente trabalha. Esse aqui é o D, lembra? A distância percorrida, olha lá. Normalmente não, mas utilizamos também esse espaço aqui, ó. Mas quando a gente fala de S, de espaço, de lugar, de localização, de posição, o que é esse espaço? O espaço olha que interessante, é o espacinho onde o móvel se encontra. É isso aqui, ó, é apenas isso, ó. Esse é o espaço. Não é esse espaço entre as duas coisas, é esse espacinho aqui, ó, ocupado pelo móvel. Qual que é o outro espaço? É esse espacinho aqui, ó, ocupado pelo móvel. Ah, Marcos, então espaço é o lugarzinho onde ele se encontra? Sim, é o lugarzinho onde ele se encontra. Normalmente não é esse espaço aqui que a gente procura em MRU. Não é esse espaço. É o espacinho, por exemplo. Onde você está agora? Você está sentado em uma cadeira? Então esse lugarzinho aí que você está, vamos fazer a cadeira, e você está aqui. Esse é o espaço ocupado por você com a sua cadeira. É esse espacinho onde o móvel se encontra na hora da trajetória. Tá bom? Onde você está agora? Eu estou em pé aqui, Marcos. Então vamos fazer você em pé aqui, ó. Esse é o espaço utilizado pelo MRU. Olha só. É onde o móvel se encontra, é onde a pessoa se encontra. No momento, por exemplo, no S0. Aqui ela estava sentada. E aqui, no caso, no S. Né? Tá bom? Então o espaço para física é o lugar, é a localização, é o espacinho ali, ó. É a posiçãozinha onde ele se encontra em determinado tempo. Ah, Marcos, então espaço não é espaço aqui, não. Normalmente não. Normalmente é essa posiçãozinha aqui onde ele se encontra. Esse que é o espaço, que é o S de Space, que vem dos gringos, que é o Sistema Internacional. Então é isso aqui que é o espaço. Então uma pessoa se movimentando, deixa o espacinho aqui, ó, o espacinho, o espaço onde ele se encontra. Olha o outro espaço aqui, não é esse espação. Então a pessoa está se movimentando aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer ela se movimentando. Pronto, ela está se movimentando para lá. Esse é o espaço que nós queremos. Qual que é o espaço inicial? Uma pessoa se movimentando em um movimento retilíneo uniforme numa reta
movimento a uma certa velocidade uniforme e constante. Esse é o lugar onde ela vai estar, é o espaço, é a posição, é o lugar, a localização onde ela se encontra. É o espaço inicial, por isso que os professores chamam muito de espaço. É esse lugarzinho aqui, ó. Não é esse espação aqui. Podemos calcular esse espação aqui? Sim, podemos calcular, que é a distância percorrida. Tá bom? Não é o espaço onde o móvel se encontra num determinado tempo. E é a pessoa que continua se locomovendo também, ó. Continua se locomovendo, só que aqui você parou o tempo, o cronômetro já não está mais contando, então é daqui até aqui, que é o espaço final. Então o espaço não é outros espaços, é o lugarzinho onde se encontra. Onde você está agora é o espaço seu. Imagina que você vai sentar na poltrona de um ônibus, trem, avião, seja lá o que for, e alguém está sentado no seu lugar. O que você fala? Ah, você está ocupando o meu espaço. Você está ocupando o meu espaço. Imagina que você está em pé em uma festa e alguém chega te empurrando. Ou você está ocupando o meu espaço. Aquele lugarzinho onde você está em pé é o espaço onde você está. Então, o espaço utilizado na física é esse espacinho onde o móvel se encontra, onde a pessoa se encontra, o objeto, a formiga, a tartaruga, o foguete, o veículo, a bicicleta, a moto se encontra. Espaço inicial, espaço final, que te dá o ΔS, espaço final menos espaço inicial. Tá bom? Esse é o espaço que muita gente confunde e que muitos professores utilizam, o espaço-tempo. Então, espaço-tempo é isso, Marcos? É a posição onde ele se encontra em um determinado tempo, exatamente. O espaço zero, posição zero, lugar zero, localização zero. No tempo zero. E aí o tempo vai passando. E aí aqui nós temos o espaço-tempo também. Depois de um certo tempo, 5 segundos, o espaço aqui é outro, a localização é outra, não é mais a mesma, olha a distância. Então aqui te dá o ΔS, que é a distância percorrida, é a posição final menos a posição inicial. Por que não é só uma posição? Porque aqui pode ser 0, pode ser 15, pode ser 30, 60, 80, 100, e aqui outro, 500, 600, pode ser o que for. Ou pode ser o contrário, aqui a posição inicial, e o S pode ser para cá. Opa, posição final menos a inicial, tá bom? Se fosse para cá, Marcos, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Aqui está o zero. O espaço inicial foi aqui, menos 3 metros. Aqui é 0, né, que é a origem das posições, 0 metros. Então o espaço inicial foi menos 3 metros, e o espaço final pode ser para cá também, sem problema nenhum, olha que interessante. Espaço final, se quiser colocar um F aqui, pode colocar. Menos 3 metros, para a esquerda é sempre negativo, então para cá vai dar, vamos supor, menos 40 metros. Olha que interessante. Então o espaço inicial, ou seja, essa posiçãozinha aqui, ó, era menos 3 metros, e o espaço final, ou seja, esse espacinho aqui, ó, onde o móvel se encontra, é menos 40 metros, porque está no movimento retrógrado. Não está para frente, não está para a direita, que é sempre positivo. Para cá é sempre negativo. Então é isso que é o espaço. Espaço final, menos espaço inicial. Menos 40, menos 3. Né? Que aí vai te dar o valorzinho lá da distância percorrida, que é menos 40 menos 3. Tá bom? Então o espaço que eu quero explicar para vocês é essa posiçãozinha aqui, é o lugar, é a localização onde eles se encontram. Quanto no tempo final, que é um tempo qualquer aí que a gente estipula aí. Tá bom? Vamos ver mais um pouco? Vamos. Pessoal, agora eu vou ensinar vocês a converter metros por segundo para quilômetros por hora, tá bom? Ou vice-versa. Bom, por exemplo, para metros por segundo, isso aqui é metros por segundo, para passar para quilômetros por hora, você sempre multiplica por 3,6. Multiplica, vezes 3,6. Se você tem 10 metros por segundo, você multiplica por 3,6, você vai ter 36 km por hora. Vamos colocar aqui, ó, 10 metros por segundo, multiplicou por 3,6, você vai ter 36 km por hora. É assim que converte de metro por segundo para quilômetro por hora. Se você der uma olhada, o que acontece? Quando está em metros por segundo, que é uma unidade de medida menor que quilômetros por hora,
o número fica maior, de 10 passa para 36, porque multiplicou por 3,6, né? Para qualquer coisa multiplicada por 10 é só tirar a vírgula daqui, dá 36, lá está, tá bom? Então o número fica maior, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, o número fica maior e a unidade de medida também fica maior, ó. De metros passa para quilômetros, de segundos passa para hora. Então fica fácil você converter. Você tem que saber o seguinte, que o número menor com a unidade de medida menor passa a ser um número maior e a unidade de medida é maior também, ó. O quilômetro é maior que o metro. A hora é maior que segundos, né? E o 36 é maior que o 10. Então é assim que funciona. E o contrário também pode ser. Quando você for passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Porque a divisão é o contrário da multiplicação. Só que eu vou mostrar um segredinho aqui para vocês. Olha que interessante. Um segredinho que nós, professores, costumamos utilizar. Tá bom? Para lá multiplica, quando você vai aumentar o número é multiplicado, então aumenta o número, passar de metros por segundo aumenta o número, porque multiplicou por 3,6 e aumentou a unidade de medida também. Metro passa a quilômetro e segundo passa a hora. Número maior, unidade maior, também unidade maior. Tá bom? Olha o segredinho que nós temos. Vamos utilizar esse como base. A cada 10 metros por segundo é muito utilizado na física, tá bom? A cada 10 metros por segundo, 10 metros barra segundo, nós acabamos de fazer ali. É só multiplicar por 3,6 metros por segundo, passar para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. E 10 vezes 3,6, qualquer coisa com vírgula multiplicado por 10, é só tirar a vírgula daqui, dá 36, olha lá. Então, dá 36, número maior, metro passa para quilômetro, unidade de medida maior também, e segundo passa para hora. Guarda isso que é extremamente importante, tá bom? Nós multiplicamos por 3,6. Olha a tática que nós utilizamos para facilitar a correção das provas, que fica fácil para você também utilizar na hora de fazer as provas. É o seguinte, se 10 metros é 36 km por hora, é equivalente. Isso aqui é equivalente, tá bom? 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. Isso e isso são a mesma coisa, representado de formas diferentes. Aqui em quilômetros por hora, aqui em metros por segundo. Tá, 10 metros, 10, 36. Se 10 metros é 36, vamos colocar a metade dos 10, que é 5. Muita atenção nisso aqui agora, que é importante para você. 5 metros por segundo. Se 5 é a metade do 10, quanto vai dar em quilômetro? Olha que interessante. Se 5 é a metade do 10, aqui vai dar metade do 36. Vai dar quanto? 18 quilômetros por hora. Olha que interessante. Já converti direto, não precisei multiplicar por 3,6. Se 10 metros por segundo é 36 km por hora, 5 metros por segundo, que é a metade do 10, é igual a metade do 36, que é 18 km por hora. Ah, Marcos, interessante. Então, se um automóvel tiver a 18 km por hora, isso quer dizer que ele está a 5 metros por segundo? Exatamente. Se um automóvel tiver a 36 km por hora, isso quer dizer que ele está a 10 metros por segundo? Exatamente. Vamos continuar? Qual que é a metade do 5? É 2,5. 2,5. Se um automóvel está a 2,5 metros por segundo, quantos quilômetros ele está por hora? Opa, agora fica fácil, hein, Marcos? Espera aí. 10 é 36. A metade de 10 é 5, que dá 18, que é a metade do 36. 2,5 é a metade do 5. Opa! Então, aqui vai dar a metade do 18. Qual que é a metade do 18? É 9. Marcos, interessante, hein? Marcos, aba matemática. 9 km por hora. Já vou deixar meu like, hein, Marcos? Muito obrigado. Olá, tá bom? Aqui é um 9, tá? Ó, entenderam? 10 metros por segundo, 36 km por hora. A metade de 10 é 5. 5 metros por segundo, 18 km por hora, que é a metade do 36. A metade do 5 é 2,5. 2,5 metros por segundo é igual a metade do 18 km por hora, que é 9 km por hora. Olha que interessante. Metade deste, metade deste. Metade deste, metade deste. Ah, Marcos, então eu posso utilizar isso? Pode. Vamos fazer para o lado de cá agora. Baseado nessas informações que nós temos, olha que interessante. Eu diria que o meu móvel, o meu corpo, o meu objeto está a uma velocidade de 20 metros por segundo.
Pensa um pouquinho. Ele está a 20 metros por segundo, baseado nessas informações que nós temos aqui. A quantos quilômetros por hora ele se encontra? Se 10 é igual a 36, guarda isso aqui para você que é a base de tudo. Eu multipliquei o 10 por 3,6 que deu 36. Essa é a base. Se 10 é 36, 20 metros por segundo, meu móvel, meu objeto, meu carro, a minha moto, seja lá o que for, está a 20 metros por segundo. Quantos quilômetros por hora equivale a 20 metros por segundo? 20 é 10 mais 10. Então, aqui a resposta de 20 é 36 mais 36, que vai te dar quanto? 72 km por hora. Olha que interessante como a conversão fica muito mais fácil, você não precisa multiplicar. Ah, Marcoso, interessante, hein? Vamos ao 30. 30 metros por segundo é a velocidade que um carro se encontra, um automóvel se encontra, tá bom? Ele está a 30 metros por segundo. Quantos quilômetros ele está por hora? Ele está a quantos quilômetros por hora? Bom, nós sabemos que 10 mais 20 é 30. Então é só somar 36 mais 72, exatamente, que vai dar 108. 70 mais 30, 100. 6 mais 2, 8. 30 metros por segundo nada mais é que 108 quilômetros por hora. Olha que interessante. Ah, Marcos, interessante mesmo, hein? Marcos, então os professores sempre utilizam esses valores? São os mais utilizados. Olha um outro valor interessante aqui, ó. Entre 20 e 30. 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Marcos, meu carro está a 25 metros por segundo. A quantos quilômetros ele está por hora? Vamos ver. 20 metros por segundo ele está a 72. Então já temos 72. E 5 metros por segundo? Bom, 5 é a metade de 10, que é a metade de 36, 18. Então eu vou somar os 72, que corresponde aos 20, e vou somar com 18, que corresponde aos 5, ó, 25, 25, 20 mais 5, 72 mais 18, que vai dar 80, 90. Ah, Marcos, olha que interessante, hein? Então 25 metros por segundo é igual a 90 quilômetros por hora. Olha que interessante. Tá bom? E assim dá para você ir utilizando, é só somar um com o outro. Ah, eu estou a 7,5 metros por segundo. 7,5 é este mais este. Então é este mais este. Opa, 9 mais 18, é só fazer continha. Ah, que legal, Marcos, essa ideia aqui é interessante. Marcos, então se eu tiver a 90 km por hora, isso quer dizer que eu estou a 25 metros por segundo? Exatamente, tá bom? A 90 km por hora você está a 72 km por hora, mais 18 km por hora, não é? Ó, 90 é 72 mais 18. 70 mais 10 dá 80. 8 mais 2, 10, 90. 72 mais 18, 90. Então você vai estar a 25 metros por segundo. Esta é a conversão. Então fiquem atentos para esses valores que caem muito nas continhas que a gente utiliza para facilitar as nossas provas na correção. E também quando você for fazer a prova, fiquem muito atentos. Leve isso aqui como base. Ó, multiplicado por 3,6 ou dividido por 3,6 que vai dar 10. 36 dividido por 3,6 dá 10. Qualquer coisa dividido por ele mesmo com a vírgula no meio dá 10, né? 36 dividido por 3,6 dá 10, tá? Então, números menores com unidades de medida menor vira número maior com unidade de medida maior. Sempre metros por segundo vai transformar em um número maior e a unidade de medida também vai ficar maior. Metros por segundo passa a quilômetro por hora. 2,5 passa para 9. Opa, número maior, unidade de medida maior. Tudo bem? Certo? Então essa dica é muito importante, guarde isso para você. Agora vamos supor que, vamos falar sobre esse segundo aqui, ó. O meu carro, a minha moto, a minha bicicleta, está a 20 metros por segundo. Bicicleta não pode ser, né? Porque 20 metros por segundo dá 72 km por hora. Uma bicicleta a 72 km por hora, imagina, né? Tem que ser um decidão aí que é muito perigoso. Uma moto, a moto está a 20 metros por segundo. Isso quer dizer que ela está a 72 km por hora. Então vamos lá. A moto, vou colocar aqui a moto, está a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Pessoal, aqui estamos falando em velocidade, tá bom? Velocidade. Tá? Ok. Isso quer dizer o quê? Que a minha moto está percorrendo 20 metros a cada 1 segundo.
Então a moto está percorrendo 20 metros a cada 1 segundo. Esse barra S, vamos colocar aqui, ó, barra S, quer dizer que é barra 1 segundo. Porque não precisa colocar o número 1 aqui, ó, não precisa. Então a cada 1 segundo tem o número 1 aqui, ó. O automóvel está se deslocando, vamos copiar aqui, ó. A cada 1 segundo, este automóvel, né? Moto também é automóvel, é um veículo, né? Automóvel, que se automove, né? Então esse veículo está se movimentando 20 metros. 20 metros a cada segundo. Então a cada 1 segundo ele se movimenta 20 metros. Vamos colocar isso aqui numa tabelinha. Isso aqui é uma tabela. Olha que interessante, utilizado bastante também nos exercícios de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Tá bom? Olha que interessante. Então aqui eu vou colocar o tempo em segundos. E aqui eu vou colocar as posições em metros. Olha que interessante. Tá bom? Utilizando essa velocidade de 20 metros por segundo, que é equivalente a 72 km por hora, vamos colocar o tempo zero. Lembra do tempo zero, que é extremamente importante? É mesmo, hein, Marcos? Tempo zero. No tempo zero, eu posso escolher a posição em que o móvel se encontra. Vai estar na posição zero? Lembra das posições? A posição inicial vai estar no tempo zero. Posso colocar o que eu quiser. Bom, a posição inicial eu posso colocar, 10 metros, que é a minha posição inicial. Olha que interessante. Concorda? A posição inicial é sempre no tempo zero, seja segundo, hora, seja lá o que for. Tempo zero será a nossa posição inicial sempre. No tempo zero, posição inicial. Tá bom? Pessoal, nós estamos terminando essa primeira parte. A segunda parte eu vou trazer a continuação aqui com mais algumas explicações. Tá bom? Vou deixar o card aqui, ó. Tá aí. Tá? Então, tempo zero saiu da posição 10 metros. Opa! Então, tempo igual a zero saiu da posição 10 metros. Ok? Concorda? Tempo zero, posição 10 metros. Esse é o S0, a posição inicial. E a nossa velocidade é 20 metros por segundo, olha que interessante. Então vamos colocar alguma coisa aqui, ó. A cada 1 segundo, já que é 20 metros por segundo, a cada 1 segundo ele percorre 20 metros. Então do zero, vamos partir para o número 1. Então a cada 1 segundo ele percorre 20 metros. Ele saiu da posição 10 e já passou 1 segundo. Após 1 segundo ele percorre 20 metros. Então qual é a posição que ele vai estar? Na posição 30 metros. Olha que interessante. Entendeu? E aqui já é um S, é uma das posições finais. Esse aqui é um valor constante, um valor fixo, sempre no tempo zero, é uma constante. A velocidade também é uma constante, não muda, né? Lembra? E a variável é o tempo. Então vamos variar ele agora. Agora ele percorreu mais 1 segundo. Então foi para o tempo 2 agora. Mais 1 segundo, já que é 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, ele está agora no segundo segundo, então será 40 metros. Então nós já temos a posição inicial, ele saiu do 10. Depois de 1 segundo, ele está na posição 30 metros. E após mais 1 segundo, que agora são 2 segundos, ele está na posição, qual que é a posição? Ele andou mais 20 metros, é 20 metros por segundo. Ele está na posição, é só somar com 20 agora, vai te dar 50, olha que interessante. Ele partiu, no tempo zero, ele partiu da posição 10 metros. Após 1 segundo, andando a 20 metros a cada segundo, 20 metros por segundo, ele andou 20 metros. Então 10 metros mais 20 metros que ele andou 1 segundo. Ó. Ele vai estar na posição 30 metros, que é o espaço final ou espaço qualquer. Vamos chamar de S1. Após 2 segundos ele andou mais 20 metros, né? Agora é 2 segundos, hein? Se 1 segundo é 20 metros, 2 segundos é 40 metros. Opa! Então ele andou mais 20 metros. Então, ó, mais 1 segundo, mais 20 metros. Ele já tinha 30, né, da posição inicial, que era 10, já andou 20. E agora ele está na posição 50 metros. 50 metros. Viu como que funciona? Tá bom? Aqui eu posso colocar o espaço final 2. O espaço final é variável, pode colocar o valor que você quiser. Tá?
E aí ele andou mais um segundo, ó, 3 segundos. Após 3 segundos, qual que é a posição que ele vai se encontrar? Não é na posição inicial. A posição inicial é um valor constante, é fixo, é zero sempre, no tempo zero. 10 metros no caso, que eu coloquei pra gente, tá? Então agora ele vai andar mais um segundo daqui para cá. A cada segundo ele anda 20 metros, então é 50 mais 20 que te dá 70. Então depois de 3 segundos, ele está na posição 70. Por quê? Em 1 segundo ele andou 20 metros, em 2 segundos ele andou 40 metros, em 3 segundos ele andou 60 metros. Em 3 segundos ele andou 60 metros, 20 mais 20 mais 20. Só que ele não saiu da posição 0, ele saiu da posição 10. Então 10 mais 20 dá 30, mais 20 dá 50, e lá no terceiro segundo, mais um segundo, ele está na posição 70 metros. Olha que interessante. Tudo bem? Então é assim que funciona. Esses espaços aqui são variáveis. Olha o S3. Posição 3, depois de 3 segundos ele está na posição 70 metros. Por quê? Foram 20, daqui para cá, 20 metros, mais um segundo, mais 20 metros, mais um segundo, mais 20 metros. 10, mais 20, 30, mais 20, 50, mais 20, 70. Posição inicial, constante, nunca muda, vai ser sempre a mesma. Velocidade também, constante, sempre a mesma. E as posições finais dependem do tempo. Lembra do f de x, né? Que depende do x. O s depende do t. Ó. Com o tempo de 1 segundo, ele vai andar só 20 metros, que é 20 metros por segundo. Se ele vai andar só 20 metros, então ele vai estar na posição 30. Se essa fosse a posição final, ele estaria na posição no espaço, ó, o espacinho lá, ó. Lembra do espaço? Aqui é o S0 e aqui o S. Esse é o espaço que ele saiu, do espaço 10 metros, e após 1 segundo ele está no espaço, no espacinho ali, ó, ele se encontra no espaço 30 metros. E aqui 10 metros de onde ele saiu, tá bom? E assim segue sucessivamente, tá bom? Próxima aula a gente vai trazer mais algumas dicas sobre MRU, aula longa, aula comprida, mas eu espero que você tenha entendido alguma coisa, tá bom? Marcos Aba Matemática, há 12 anos aqui no YouTube, trazendo cultura e informações a todas as famílias. Agora com 3.440.000 inscritos, agora em 2022, pós-pandemia, estamos saindo da pandemia, graças a Deus, né? Tá bom? Então se inscreva, deixa o comentário, compartilhe com alunos, amigos, familiares e professores, para facilitar a vida dos professores, tá bom? E é isso aí, deixa um comentário aí embaixo que é muito importante. Então é isso aí, Marcos Aba Matemática com vocês, novamente aqui no YouTube, há 12 anos. Um abraço e até a próxima.